Como começou? Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Mas por que um banco como os BRICS não pode, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? Como está indo? O presidente eleito, Donald Trump, ameaçou os países do BRICS, do qual o Brasil faz parte, de tarifas de 100%. Olha o site da CNN informando. Lula, como diria Warren Buffett, nunca aposte contra a América. O reinado do esgoto mundial e clubinho de ditaduras BRICS acabou antes mesmo de começar. O que aconteceu? Eles mexeram com o cara errado, o Laranjão. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado uma ameaça aos BRICS. Se o bloco insistir em criar uma moeda própria para negócios internacionais, como Lula queria, os produtos dos países integrantes serão taxados em até 100% na entrada no mercado norte-americano. Olha só que recado totoso ele deixou. A ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem ir encontrar outro otário. Não há chance de que os BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tente deve dizer adeus à América. O nosso Donald nem assumiu e já tá dando aquele passa fora na vagabundagem. Ídolo! Vai acabar com a bagunça em meses. O cara já tá colocando ordem na casa, ou melhor, no mundo. Os movimentos de Trump começaram. Se alguém achou que ele iria concordar com essa união do eixo do mal, se enganou. O Lula e o Celso Tamborim devem estar com o símbolo químico do cobre na mão. Xandão, faça alguma coisa! Coloque o Trump nos inquéritos das milícias digitais! Mas o Laranjão tá mais que certo. Adotar moeda fraca é perder confiança. A medida é mais que uma defesa da moeda nacional americana. É medida de segurança financeira. A essa hora os Faria Limers estão também que não passa nem Wi-Fi. Se essa ameaça for levada adiante, será um grande baque para o BRICS, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outras ditaduras como o Irã. Será um revés, principalmente para a China, que lidera o grupo e comprou o Brasil do Lula na última Black Friday. O BRICS tem colocado no topo da agenda a criação de uma moeda própria para suas transações internacionais. Não que havia muita chance de dar certo, afinal, olha só quem é a presidente do Banco do BRICS. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240 não 300, querida, 249. Para quem não se lembra, e eu entendo, afinal o cérebro costuma esquecer momentos muito traumatizantes. Em outubro passado, durante a cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de meios de pagamentos alternativos para o bloco. Em declaração por videoconferência, disse não se tratar de substituir as moedas existentes, mas de criar uma unificação para transações entre os integrantes do grupo. Provavelmente para facilitar o roubo e as fraudes do nosso dinheiro.
Na cúpula de 2023, em Joanesburgo, na África do Sul, o bebum chegou a defender que o grupo fizesse transações comerciais em outra moeda que não o dólar. Sim, o pinguço do Lula querendo criar outra moeda, sendo que ele e sua equipe econômica não conseguem nem administrar o real. Além disso, criaram uma nova moeda dá trabalho, e Lula odeia trabalho. Sendo assim, ele e seus donos, Putin e Xi Jinping, resolveram procrastinar. Na declaração final, assinada pelos 5 chefes de Estado, o tema foi tratado como algo para o futuro. Criou-se uma tarefa para que os ministros da Fazenda do bloco estudassem o assunto e levassem suas propostas para o encontro deste ano, mas também não evoluiu. Dá para se entender por quê, afinal, o ministro da Fazenda do Brasil é esse cara aqui. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Naércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. O texto final de 2024 cita a necessidade de haver mecanismos de financiamento e comércio em moedas locais, como forma de fugir da dependência do dólar, mas não apresenta nenhum avanço concreto. Os esquerdistas, que entendem tanto de economia quanto o Felipe Neto entende de como satisfazer uma mulher, já estão berrando. Vamos olhar para os Estados Unidos, porque o presidente eleito, Donald Trump, ameaçou os países do BRICS, do qual o Brasil faz parte, de tarifas de 100%. Olha o site da CNN informando. Isso porque o grupo tem defendido uma moeda em comum para substituir o dólar nas transações internas entre os países BRICS, Brasil, China, Índia, África do Sul e também a Rússia. Trump exigiu que esses países se comprometam a não avançar com essa ideia, sob pena de terem produtos taxados em 100%. E avisou que qualquer país que tente substituir o dólar no comércio internacional deve dar adeus aos Estados Unidos. Procurados pela CNN, a Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores ainda não se manifestaram. Lembrando, o BRICS tem não apenas esses países fundadores, mas 10 membros plenos. E o Brasil vai assumir a liderança do bloco em janeiro do ano que vem. A reunião dos BRICS vai ser aqui no Brasil. Então, um cenário preocupante. E há uma questão também que é a reaproximação da China. Caso os Estados Unidos coloquem essa taxa, há um receio da diplomacia americana de que a China entre de vez nas relações comerciais aqui da América do Sul. De todo jeito, se o BRICS peitar, só quem usa voos diplomáticos é que vai ter MacBooks e iPhones. O resto vai ter que se contentar com as cópias chinesas feitas com tecnologia americana roubada. Ou melhor, nem isso vai ter. A China sabe a merda que vai dar. Além disso, o Putin vai pular do barco para querer negociar sobre a guerra e o fim das sanções. O governo brasileiro vai ficar sozinho nessa. Vai achando que dá para fazer alguma coisa sem dólar, vai? Até a Rússia negou que esteja querendo substituir a moeda. Só para você ter uma ideia, aí vai uma estatística. Cerca de 70% do mercado chinês depende diretamente do mercado americano. Somando o PIB de todos os países dos BRICS, dá 25 trilhões de dólares. Já o PIB só dos Estados Unidos dá 27,7 trilhões. Tropa! Trago mensagens. Lourão, Donald Trump, ele gosta tanto do Nine que ao invés de ele marcar uma reunião, ele mandou o recado pela rede social mesmo. O camarada mandou uma direta e bem clara aos BRICS. Banco presidido pela colhedora de vento. Se vocês tentarem substituir o dólar, a tarifa vai ser 100%. O camarada não confia num grupo de pessoas que envolve até ex-presidiário. O presidente eleito dos Estados Unidos, ele exigiu que os membros do BRICS se comprometam em não criar e nem apoiar uma nova moeda que substitua o dólar.
E já vem com uma pena aqui, ó. É 100% de tarifa. O Lourão disse mais em suas redes sociais. Eles podem procurar outro otário. Não há nenhuma chance do BRICS substituir o dólar americano. Qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos. O cara é galáctico. O Lula foi procurado para falar do assunto. E o Ministério de Relações Exteriores também. Preferiram não se pronunciar. Até eu ia ficar quieto. Já viu que o Trump não faz o L. Era uma vez um grupo reunindo ditaduras e comunistas que se auto-intitulou BRICS. Daí, Donald Trump foi eleito. Fim. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Se preparem, porque nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será mais privatizada. O Banco do Brasil não será privatizado. A Caixa Econômica não será privatizada. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse país.